Eu me lembro quando eu não gosto muito de falar isso, mas mais jovem, ou jovem, né, garoto, e naquela fase da vida em que eu me lembro daquela expressão crente Raimundo, né, pé na igreja, pé no mundo, e eu já fui crente Raimundo, né, pé na igreja, pé no mundo, como a turma diz, e eu me lembro que eu morria de medo, né, assim, eu não lia, primeiro que eu não gostava de ler Daniel, li esse texto, sobretudo a partir do capítulo 7, não gostava de ler Apocalipse, porque eu tinha medo. Eu morria de medo dessas figuras, eu morria de medo dessas imagens que aqui são representadas, né? Eu morria de medo desses relatos, por que não dizer aterrorizantes. Porque quando você lê o livro de Daniel no capítulo 7 em diante, quando você lê o livro de Apocalipse, existem algumas figuras que dão medo, e eu tinha pavor. Então assim, eu não lia, porque eu sabia que se eu fosse ler de noite, principalmente, eu ia sonhar, eu ia ver coisas, então eu não lia, né? Tentava não ler nunca, sobretudo à noite, e principalmente depois de alguns atos não tão convenientes, digamos assim, né? Ou seja, alguns pecados que eu intitulava como sendo aqueles mais graves e mais sérios, né? Enfim, eu tinha medo desse negócio. E eu acho que essa não é uma lógica apenas minha, ou não foi. Eu acho que muitos de nós já vivemos isso, e pode ser que aqui nessa manhã, nesse lugar, haja pessoas aqui com medo do que se encontra relatado no livro de Daniel, no capítulo 7 em diante, ou no Apocalipse. E aí, entrando e vindo para cá para o nosso texto de hoje, né, no capítulo 7 de Daniel, para a gente poder começar a entender o livro de Daniel, aqui no capítulo 7, a gente vai ter que começar a fazer um paralelo, ou não esquecer, ou trazer à memória o fato de que a visão que o Daniel está tendo aqui agora, o sonho que o Daniel está tendo no capítulo 7, ele é um paralelo, ou tem que ser lido em paralelo com a visão ou sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2 do livro que nós estamos estudando. Porque a visão que Daniel vai ter, o sonho que Daniel vai ter no capítulo 7, ele é uma confirmação daquilo que o Nabucodonosor já havia visto no capítulo 2. Lembra o que está relatado no capítulo 2, a visão ou o sonho de Nabucodonosor? Ele vê uma grande estátua. E pode deixar nesse slide aí por enquanto, tá? E é interessante porque quando você faz uma relação, a gente vai perceber claramente que os animais vistos por Daniel, eles estão diretamente relacionados à visão que Nabucodonosor também teve. É interessante porque o profeta Daniel, ele é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Os estudiosos, os teólogos dizem que Daniel pode ser considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E também, Daniel, no capítulo 7 em diante, ele vai inaugurar, talvez essa não seja a melhor expressão, um tipo de escrita, um tipo de forma de se escrever chamado apocalíptica. Nós temos o livro do Apocalipse, que significa revelação, tirar o véu, mas o Apocalipse de João está dentro de um contexto maior, de um gênero maior literário, por assim dizer, chamado apocalíptica, onde Daniel também se encontra. E além de Daniel, a partir do capítulo 7, o livro de Apocalipse, aquilo que é chamado de o sermão profético, né, o escatológico de Jesus, de Mateus capítulo 24, e alguns outros fragmentos de texto do Novo Testamento, esse conjunto de textos, então, forma a chamada escrita ou gênero literário apocalíptica, ok? Então, voltando para Daniel, os primeiros 6 capítulos de Daniel são históricos, a gente pode dizer que foram 6 histórias de milagres sobrenatural de Deus, livramentos de Deus para o seu povo, sobretudo para Daniel e seus amigos. E ali nós encontramos nos 6 primeiros capítulos, então, esse relato histórico de Deus, quando Deus age na história, quando Deus livra os seus filhos, quando Deus cuida dos seus, ali dentro da Babilônia. Mas aí, como eu já lhes disse, nós entramos no capítulo 7, e quando nós entramos no capítulo 7, nós vemos Daniel tendo um sonho, uma visão, sendo revelado para eles em confirmação nesse sonho,
algumas imagens, e esse sonho de Daniel, ele está cheio de simbolismo. E é interessante porque existe uma ciência, né, vou chamar de ciência, né, dentro da psicologia, chamada semiótica. E a semiótica é interessante porque ela procura os sentidos em todos os tipos de linguagem possível. E a semiótica trabalha com símbolos ou signos. Não signos do zodíaco, nessa coisa do inferno, mas os signos, as representações no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Então eu diria que hoje a gente vai precisar usar um pouco aqui de semiótica para poder entender o significado desses signos, o significado dessa mensagem, o significado desta revelação aqui de Daniel. Então, essa visão, ela está recheada de símbolos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vê, pode permanecer aí, é que o Daniel, ele vai falar de 4 ventos. Ele vai dizer que 4 ventos sopraram. E toda vez que a gente ouve falar ou lê na escrita apocalíptica sobre ventos, essa palavra ventos, em regra, significa convulsão mundial. Guerras, articulações políticas, manobras. Então, vento nessa escrita apocalíptica, via de regra, vai significar isso. É o movimento da história, quer por ação política, quer por meio de guerras. E Daniel vai dizer que sopraram 4 ventos. E ele vai continuar dizendo que quando sopra esses 4 ventos, e acontecem, ou há esses acontecimentos históricos, né, como eu falei, ele vai dizer que do grande mar surgiram 4 animais. E toda vez, aí é mais uma informação para você, que você na escrita apocalíptica se encontrar com a palavra mar, em geral, ou águas, em geral, estará se referindo a multidões ou povos. Então, quando você ler, preste atenção e lembra que eu falei dos signos. Lembra que eu falei das representações. E não se esqueça que na Bíblia, há livros, Apocalipse é um dele, Daniel, a partir do capítulo 7, também é um dele, que ou você aprende, ou você entende que a Bíblia é um livro que traz muitas metáforas e signos nesse sentido, símbolos nesses sentidos, ou então você vai fazer uma interpretação totalmente equivocada da palavra de Deus. Então, do grande mar, ou das multidões, mas não podemos esquecer também que grande mar, no contexto bíblico, quando a Bíblia se refere ao grande mar, literalmente ele está falando do mar Mediterrâneo, que para a turma ali de então, né, com as suas limitações, ver aquela porção de água do mar Mediterrâneo, transformava aquilo num imenso mar, embora hoje saibamos que outros mares são muito maiores do que ele, mas o fato é que, concebendo essa ideia literalmente, a referência é ao mar Mediterrâneo. Porém, e foi dentro desse contexto próximo do mar Mediterrâneo que esses acontecimentos historicamente se deram, porém, não podemos perder de vista que mar e água, então, representam o quê? Povos e multidões. Tá certo? Mas o fato é que Daniel vai dizer que desse grande mar surgiram 4 animais. E ele vai falar que o primeiro animal, ele era como um leão. Preste atenção, ele fala que eram animais, mas quando ele se refere especificamente, ele não diz que era um leão. Ele diz que era como um leão. E assim vai acontecer com todos os animais. Por quê? Porque, na verdade, esses animais, eles eram modificados na visão de Daniel. Então, eles não faziam parte de uma espécie específica, por conta dessa mutação, né? Eram quase que mutantes, por assim dizer. E ele vai falar que o leão, o primeiro animal, vai se levantar com asas de águia. E ele vai dizer mais, que em um certo momento, as asas desse leão foram arrancadas, esse leão é colocado de pé, e nele é colocado um coração de homem. Isso é muito significativo, por quê? Porque o leão, nas escrituras sagradas do Antigo Testamento, é o símbolo da grande Babilônia. E quando Daniel faz referência a ele ter ficado de pé, as asas terem saído, isso faz referência àquele momento quando nós vimos que Nabucodonosor
depois de ter pecado contra o Senhor e ter sido profetizado, ele entrou num estado de demência, de um tipo de demência, e ele ficou 7 anos vivendo como um animal, comendo grama. O orvalho vinha sobre ele, e depois de 7 tempos, depois de 7 anos, o que aconteceu? Ele é colocado de pé, e aí em referência à conversão de Nabucodonosor, uma referência a uma transformação da vida de Nabucodonosor, quando ele mais uma vez é colocado de pé. Mas o fato é que esse leão com asas faz referência à grande Babilônia, faz referência a Nabucodonosor, quando é colocado nele de volta um coração de homem. Mas Daniel continua na sua visão, falando de um segundo animal, e ele fala de um urso com 3 costelas nos dentes. Isso aqui é muito importante. Nós sabemos que na sequência, o reino da Babilônia, e nós vimos quando falamos aqui da condenação, quando Belsazar dava aquele grande banquete, aquela orgia, que era uma orgia envolvendo sexo, envolvendo bebida, envolvendo adoração a tantos ídolos. Vimos aqui essa mensagem, eu falei sobre isso. E o que aconteceu foi que naquela mesma noite, o texto em Daniel diz que o império Medo-Persa invade a Babilônia e toma o reino. Vimos aqui que Ciro, o rei Ciro, o general, ele estrategicamente, ele muda o curso do rio Eufrates, ele seca o leito do rio, e esse rio, ele entrava a Babilônia adentro, e estrategicamente, enquanto todos estavam bêbados, por conta daquela orgia, ele entra com seu exército e toma a Babilônia. Mas o texto diz, e aí nós não podemos perder de vista que o urso, na antiguidade, era o símbolo do império Medo-Persa. Esse animal representava esse império, e esse império estava sob o comando de Dario ou Ciro. Há controvérsias aqui. E as 3 costelas entre os dentes foram a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. 3 grandes impérios que foram derrotados pelo império Medo-Persa. Então, o texto dizia, a ordem era para o urso, que tinha as costelas, 3 costelas na boca: devora muita carne, destrói, conquista. Essa era a ordem. E aí, queridos, aparece um terceiro animal, na visão de Daniel. E esse terceiro animal, ele era como um leopardo, mas não era um simples leopardo, era um leopardo com asas. Isso é muito significativo, porque se você quiser pensar num animal rápido, eu acho que leopardo seria um bom exemplo, certo, Márcio? Um animal, um felino, rápido, ágil, só que tem um fator a mais, porque esse leopardo, por já ser rápido por si mesmo, por ser quem era, o animal que era, foi dado a ele ainda asas. Imagina um leopardo com asas, o torna ainda mais ágil, ainda mais rápido. E aí, queridos, a história é fantástica, porque a história comprova a palavra de Deus, porque na sequência, esse leopardo, melhor dizendo, ele faz referência ao Império Grego, ou Império Grego-Macedônio, que teve como o seu principal expoente Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. E é interessante porque os historiadores, isso aqui já é história mundial, os historiadores dizem que em menos de 10 anos, ou aproximadamente 10 anos, Alexandre Magno, com aproximadamente 23 anos de idade, conquistou o mundo. Entendem? O animal simbolizando, o animal que seria esse leopardo com asas, sendo símbolo do Império Grego ou Império Macedônio, conquistando em 10 anos aproximadamente o mundo inteiro. Mas da mesma forma, ou com a mesma rapidez com que Alexandre o Grande, ele conquista o mundo, Alexandre o Grande morre com 30 e poucos anos de idade. Da mesma forma que ele veio, ele foi. Era alguém que gostava muito do conhecimento. A conhecida e famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito, foi fundada por Alexandre Magno, Alexandre o Grande.
Isso é muito interessante. E Alexandre, os historiadores também vão dizer que ele foi formado, que ele aprendeu com Aristóteles. Aristóteles foi o mentor, ou um dos mentores de Alexandre o Grande. Daí o seu interesse pela literatura, o seu interesse pela leitura, e ele ser o criador da grande biblioteca de Alexandria. Informações preciosíssimas, que juntam Bíblia e história. E esse império macedônio, ou império grego, né, um pelo outro, a mesma coisa, teve então em Alexandre a sua referência maior, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, como já lhes disse, que em menos de 10 anos, ele conquista todo mundo. Só que, esse texto também diz que esse leopardo, com asas, ele tinha o quê? 4 cabeças. Um leopardo, ok? Um leopardo com asas, tornando-o mais ágil e mais rápido. Porém, esse leopardo tinha 4 cabeças. E aí, queridos, a menção aqui, ela é muito interessante, porque em que pese Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ter sido o que foi, ter conquistado o mundo, não se sabe muito bem a causa da sua morte tão precoce, com 33, 34 anos de vida aproximadamente. Alguns vão dizer que ele morreu por conta da bebedice, né, do alcoolismo. Outros vão falar que ele foi de causa indeterminada. O fato é que Alexandre, ele morre, teve uma morte súbita no ano 323 a.C., e o seu reino, ele é dividido entre os seus 4 generais, representados pelas 4 cabeças que apareceram no leopardo. Está acompanhando? Está dando para acompanhar até aqui? Muita informação. A Grécia e a Macedônia ficaram sob o comando de Cassandro. O Egito e a Palestina sob Ptolomeu. A Trácia e grande parte da Ásia Menor sob o comando de Lisímaco. E a Síria e grande parte do Oriente Médio ficou sob o comando de Seleuco. Esse grande império grego, vamos dizer assim, macedônio, não mais agora sob o comando de um único governante, mas dividido em 4 partes. Com a rapidez com que conquistou o mundo, ele morre precocemente. Até aí tudo bem, mais ou menos, porque Daniel, ele vê um 4º animal, e foi a partir da visão desse 4º animal, que o Daniel começa a se preocupar, não é a melhor palavra, mas se remover dentro de si, a partir da visão desse 4º animal, que, segundo o relato bíblico, era assustador e poderoso, que devorava as suas presas, e ao mesmo tempo que devorava, que destroçava, aquilo que ficava pelo caminho, ele ainda pisoteava. Esse animal era diferente, na visão de Daniel. E aí, mais uma vez, fazendo menção a Daniel capítulo 2, que já vimos há várias semanas atrás, havia algo diferente. E teve um acontecimento, se você for lembrar comigo, que o 4º reino, simbolizado pelas pernas da estátua, que eram parte de ferro e parte de barro, como que uma estátua pode se manter com a mistura de ferro e barro? Alguém já parou para pensar que ferro e barro não dá liga? Que ferro e barro não se misturam? Que ferro e barro tornam esse material frágil? E aquela grande estátua estava, digamos assim, sobre pés e pernas e dedos de barro e ferro. E diz também lá o texto do capítulo 2 que uma grande pedra se desprende de uma rocha, de uma montanha, e atinge em cheio os pés daquela estátua, e ela se desmorona. No capítulo 7 agora de Daniel, onde o capítulo que nós estamos, Daniel vai dizer que, na sua visão, ele vai dizer que o animal que ele viu,
Esse animal, ele tinha 10 chifres. E da mesma forma que algo estranho aconteceu com aquela estátua que foi atingida por aquela grande pedra e esmiuçada, Daniel, agora no capítulo 7, ele mesmo tendo a visão, não mais interpretando a visão de alguém, ele vai falar que essa estátua, ela tinha esses 10 dedos feitos também dessa mistura de barro que não dá liga com ferro. E isso aqui, já adiantando um pouco para vocês, simbolizando a fragilidade de um grande império mundial, ou desse grande império mundial, simbolizado por essa besta estranha, que tinha 10 chifres na cabeça, simbolizando a divisão do reino, a fragilidade do império, que veio acontecendo na história que nós sabemos. E esses 10 chifres simbolizavam 10 reis, grandes reis, ou 10 grandes reinos. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estou desde terça-feira preparando essa mensagem pelo conteúdo, pela complexidade desse tema. E eu ouvi muita gente falando. Eu ouvi Hernandes Dias Lopes, uma referência na igreja. Eu ouvi Augusto Nicodemos. Eu ouvi um debate do Nicodemos com um pré-milenista, deixa eu falar por enquanto, um pós-milenista e um amilenista com outro amilenista como ele. Pastor, o que é isso? Calma. Né? Não é nenhuma outra besta fera, são só conceitos teológicos, tá bom? Eu ouvi muita coisa, e confesso a vocês que venho para cá, ainda assim, reforçando alguns conceitos, tendo reforçado alguns conceitos, tendo reforçado algumas coisas que eu acredito piamente, mas também revendo tantas outras, porque o estudo faz isso com você. Quando você se lança para ouvir, se lança para ler, e você se abre para as informações, você começa a perceber que pode ter como tem mais coisas do que você imaginou, imagina e que você estudou ao longo da sua vida. O fato é que desde terça-feira eu venho meditando, pensando, escrevendo, anotando, ouvindo. Fui para a academia esses dias com fone no ouvido, ouvindo o debate, alguns debates. E aí, queridos, é interessante porque quando se fala desses 10 chifres, dentro da visão amilenista, daqui a pouco talvez eu fale um pouco mais sobre isso, é ponto pacífico que não se trata ou não se tratou de 10 reinos literais, mas um número completo, um número inteiro, completo, fazendo referência a uma quantidade de reinos que tinha que surgir, para que se cumprisse a profecia de Daniel. E olha o que o texto vai dizer, queria que você acompanhasse, Daniel 7, de 20 e 21, e também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça, e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que era maior do que os demais, e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. A grande pergunta nessa manhã, nesse texto, e que é a pergunta que intriga os teólogos e que gera divisão na teologia, que gera correntes teológicas, é: quem foi, ou é, ou será esse pequeno chifre? Essa é a pergunta. Quem foi? Quem é? Quem será esse pequeno chifre? É interessante porque uma corrente, dentro da visão amilenista, que não crê num milênio literal. Os amilenistas, e eu me incluo nessa corrente, não acreditam que haverá um milênio literal, onde Jesus instaurará o seu reino, ok? Depois da sua volta, depois da grande tribulação, vai haver um período de 1000 anos de paz, onde Jesus instaurará o seu reino. Não é papo para agora, a gente pode aprofundar no outro momento. Mas dentre os amilenistas, sobretudo, há um consenso que esse pequeno chifre, ele foi um homem chamado Antíoco Epifânio. Lembram da Grécia, do Império Império Greco-Macedônio, quando os generais de Alexandre o Grande assumiram? A história diz que houve uma grande convulsão, uma grande guerra.
E esse homem chamado Antíoco Epifânio, ele começa a guerrear contra os seus inimigos, até que ele chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai para o templo. E no templo de Jerusalém, ele mata um porco. Pega o sangue desse porco, que era uma abominação para os judeus, e derrama o sangue desse porco sobre o altar. E isso produziu uma grande convulsão naquele momento. Se você quiser saber um pouco mais disso, vale a pena você ler o livro apócrifo, que não está na nossa Bíblia, os livros de 1º e 2º Macabeus. Os livros de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, contam detalhes do que aconteceu nesse tempo histórico, chamado de interbíblico, período de 400 anos de silêncio profético, quando Deus não se revelou, quando Deus não falou, preparando o mundo para a vinda do Messias, ok? Então, historicamente falando, alguns vão dizer que esse pequeno chifre, ele foi Antíoco Epifânio, se cumpriu na história. Mas lendo muita coisa essa semana, ouvindo muita coisa, relembrando também, há alguns historiadores, ou pastores, ou pesquisadores, que vão discordar disso. Alguns, por exemplo, vão achar que esse pequeno chifre tem a ver com o movimento islâmico. Porque na profecia, talvez a gente fale um pouquinho mais sobre isso, essa profecia fala que esse chifre, ele falava com arrogância. Essa arrogância tem a ver com poder político. E esse poder político, ao mesmo tempo, está relacionado ao poder religioso. Então, poder político, juntamente com poder religioso, trazendo a figura em si do anticristo. Então, eu vi algumas pessoas afirmando que os muçulmanos, o islamismo, a figura, por assim dizer, por que não dizer, de Maomé, e eles vão dar datas e tudo, eles falam que o próprio islamismo como religião e como Estado, por assim dizer, é o anticristo. E aí, embora eu não concorde com isso, mas nós não podemos fechar os olhos para algumas coisas. A Europa está sendo invadida, por assim dizer, pelo Islã. Conquistada pelo Islã. Eu vi esses dias também que em alguns lugares já não é mais a lei, por exemplo, daquele local, daquele país europeu, em alguns cantões, que prevalecem. Mas a própria lei islâmica é que prevalece, e pessoas elas têm que viver a partir da lei islâmica. E cada vez mais a Europa está sendo secularizada. Cada vez mais a Europa, alguns autores cristãos, teólogos cristãos, já falam de uma Europa pós-cristã. Já foi. E os muçulmanos, ou o islamismo, tomando conta da Europa. E vocês sabem que quando entra a religião islâmica, entra também a autoridade de Estado. E aí esses autores, esses que creem que o islamismo ele vai configurar o próprio anticristo, eles vão juntar essas duas coisas, poder religioso e poder político. A voz que fala desse chifre, da boca que sai desse chifre com arrogância, junto com a deturpação da lei, a mudança da lei de Deus. Mas tem uma corrente muito mais forte que acredita que o papado ou os papas são o anticristo, ou o movimento, a autoridade papal, ela vem a ser o próprio anticristo. E aí, os adventistas batem muito nessa tecla. Se você pega, eu ouvi alguns historiadores e alguns programas adventistas, você vê o trabalho que dá produzir uma mensagem como essa, Quantas horas você tem que se debruçar para ler, para ouvir, para estudar, para comparar. E aí, sobretudo, os adventistas, mas muitos evangélicos também, hoje, acreditam que o Papa, o movimento, digamos assim, da autoridade papal, se constitui o anticristo. Eu vou dizer por quê. Olha só o verso 8, que vai dizer: enquanto eu falava, refletindo nos chifres, vi um outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem,
e uma boca que falava com arrogância. Foi o que eu disse para vocês agora aqui. Agora nós precisamos entender alguma coisa. Porque o anticristo escatológico, e a gente tem que fazer uma distinção aqui, uma coisa é o anticristo escatológico, que à luz das escrituras sagradas, eu creio assim, será uma pessoa, representada pelo número 666, um tríplice 6, dia em que o homem foi formado. Talvez aqui, não ouvi isso em nenhum lugar, é uma inferência minha, simbolizando aqui uma tentativa de Satanás, como sempre, imitar Deus na sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ao mesmo tempo um homem, número 666, é uma representação, e ele aparece na revelação de Daniel como sendo esse pequeno chifre, ok? Entretanto, somente aqui em Daniel, ou melhor, somente João, o evangelista João, vai chamar esse anticristo, vai usar essa expressão anticristo, para esse homem que virá no futuro e será o último governante mundial antes da volta de Jesus, por assim dizer. Porque Jesus vai chamar de o abominável da desolação. Paulo vai chamar de o homem da iniquidade. Mas a expressão anticristo é usada por João, o apóstolo João. E aí nós precisamos entender uma coisa. Entender o que significa a expressão anti. Porque a expressão anti não significa somente aquele que faz oposição, aquele que é contra. Mas a palavra anti também significa em lugar de. Anticristo não é só aquele que se opõe a Deus, mas é todo aquele que tenta ocupar o lugar de Deus. E é interessante você entender também, nessa manhã, que Jesus, os apóstolos, vão falar de anticristos, não apenas de um anticristo. Então nós temos duas verdades aqui nessa manhã. Nós temos a ideia de anticristos que apareceriam como tem aparecido na história, mas nós temos a figura de um homem, marcado pelo número 666, que vai aparecer um dia na história à luz da Bíblia, e será o assolador, e que gerará um caos mundial, que assolará, que destruirá, que acabará, que se tornará oposição ainda mais veemente a Deus, a tudo que vem de Deus. E aí, queridos, em que sentido o Papa se torna um anticristo? Podemos pensar sobre isso. Por exemplo, quando ele se diz o pai da igreja, quando se diz o sumo pontífice, ou mediador entre Deus e os homens, quando absolve pecados, quando se diz o vigário ou vicário de Deus, vicário é substituto, vigário, de onde vem a palavra vigário, quando se coloca acima das escrituras sagradas. Vocês sabem que as bulas papais, que a interpretação papal está acima das escrituras sagradas. Nesse sentido, eu acredito que o Papa, ele é um dos muitos anticristos. Pai da igreja, sumo pontífice ou mediador entre Deus e os homens, absolve pecados, vigário de Deus, está acima das escrituras sagradas. Ele aqui não está contra Deus, mas aqui ele está em lugar de. O que significa esses 10 chifres, como já falei para vocês, na cabeça desse último animal? A hora voa. Como já lhes disse, tentando avançar um pouquinho, esses chifres representam 10 reinos, 10 reis. E não literalmente, a gente deve entender como sendo 10 reis que surgiram. Alguns vão dizer, não, porque a Roma se dividiu em 10 partes. Essa não é uma melhor interpretação. Verso 24 do capítulo 7 vai dizer, os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis, tá bom? Então assim, só para você entender, sucedeu isso aqui, o Império Romano. Depois do Império Romano se sucedeu uma multiplicidade de reinos, isso é fato. Agora 10, ele representa um número completo.
e não necessariamente uma quantidade de reinos. Olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 2 e 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Olha como é que Paulo se refere, o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Ao longo da história, irmãos, o que nós mais temos visto são pessoas tentando ser como Deus ou maiores do que Deus. O diabo faz isso desde o princípio. John Lennon disse que era mais popular do que Jesus Cristo. O comandante do Titanic, dizem que ele disse que o Titanic nem Deus afundava. Percebem que todos esses movimentos são movimentos anticristos, ou anticristo. Todas essas tendências de se colocar contra, ou acima, ou em lugar de, são movimentos. Consegue perceber que o movimento papal, o que começa lá atrás, essa lógica do sumo pontífice, como já lhes disse aqui, ela se coloca como anticristo da mesma forma. E aí, os versos 22 a 24 de Daniel 7, vem a pergunta, vem uma frase, vem uma expressão, e aí vai ser um divisor de águas. Eu não sei se você percebeu, Hernandes Dias Lopes fala isso. Nós encontramos esse texto, em primeiro lugar, falando sobre o reino dos homens. Depois, o texto de Daniel 7 fala sobre o reino do anticristo. Só que Daniel vai ter na sua visão uma última imagem. E essa última imagem vai representar agora, vai mostrar o reino de Deus. Então, muito didaticamente, o Hernandes Dias Lopes faz essa divisão. Reino dos homens, os 4 reinos. Reino de Satanás, do anticristo. E agora o reino de Deus, nessa última imagem. Até que o ancião, versos 22 e 24. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Preste atenção, Roma, ela não destruiu a terra inteira, mas foi um império terrível. Foram séculos de supremacia. Instituiu, é bem verdade, a chamada Pax Romana, a paz romana, mas foi uma paz que veio através da guerra, uma paz que veio através da destruição e da conquista. O mundo estava pacificado, aparentemente pacificado, no tempo do período do Império Romano. E tinha que ser assim, porque Jesus precisava chegar na história no mundo pacificado. E Roma pacifica o mundo. Lembram de Gálatas? Chegando à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido debaixo da lei, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A plenitude do tempo que Paulo fala em Gálatas se refere à preparação do mundo para a vinda de Jesus, como aconteceu, como nós já sabemos. Então, Roma teve o seu papel, depois se divide, guerras continuam. O Império Romano ele não subsiste mais do que o século V da nossa era, da era cristã. É destruído pelos bárbaros e pelos turcos na sequência. O reino é dividido. E aí, queridos, nós sabemos que, na verdade, o texto diz o seguinte, no capítulo 7 de Daniel, que nós lemos, que esse quarto reino seria completamente destruído, e foi. Porém, os outros reinos, eles seria tirado deles o poder, mas eles permaneceriam. Sabe qual é a lógica por trás disso? A partir do Império Romano, a partir de todas as conquistas, por mais que o Império Romano tenha sido destruído, o espírito da Babilônia, o espírito da Grécia, Macedônia, o espírito do Império Medo-Persa, continuou reinando na história, até os nossos dias. E na profecia, o texto diz que esse pequeno chifre, ou esse último império, ele causaria destruição. E aí, saindo agora do aspecto histórico
da profecia, do aspecto do que já aconteceu, do passado, e olhando para frente, a gente precisa fazer algum esforço aqui nessa manhã, para chegarmos à conclusão que o mundo está debaixo dessa autoridade espiritual. É óbvio, como um historiador diz, um teólogo diz, que o diabo é um cão feroz na coleira de Deus. Porém, nós sabemos também que o mundo jaz no maligno, como a palavra diz. Hoje? Foi ontem? Qual foi o hospital, Thelma? Souza Guiar. 10, 15 bandidos fortemente armados entram no hospital, resgatam um chefe do tráfico aí qualquer, um bandidão. O Thor. Matam um paciente que estava entrando para ser internado. Ferem uma enfermeira e um policial. E levam o cara na maior. Souza Guiar. É só uma ponta do iceberg. É só uma pontinha da maldade do mundo. Destruição. Quando você olha para 2 meninos de 10 anos em São Paulo, 10 e 11 anos, pegando um carro e saindo em fuga, decidindo, como eles disseram, vamos matar os moradores, depois vamos ficar aqui dormindo aqui no prédio. Saem dirigindo com um carro a toda por São Paulo, trocam tiros a princípio, trocam tiro com a polícia. A polícia mata o de 10 anos. Gente, é o espírito do anticristo. Todavia, e aqui a gente está só começando esse diálogo apocalíptico, né, escatológico. Para as próximas semanas a gente vai continuar. Tudo isso são só princípios de dores. Os pós-milenistas são triunfalistas e são muito otimistas. Eles dizem que, como nós, o reino de Deus foi instaurado através da morte e ressurreição, da vida, morte e ressurreição de Jesus. E eles acreditam que vai chegar, a igreja vai triunfar e vai prevalecer, e nós vamos crescer como igreja, triunfar, prosperar, e o mundo vai chegar a um ápice de paz através da igreja. Eu tenho muita dificuldade em crer nisso. Os pós-milenistas pensam assim. Os pré-milenistas creem num parêntese na história. Deus tem um projeto para Israel. A igreja está num intervalo é um parêntese de Deus. Deus está tratando com Israel, Jesus vem, os judeus não aceitam a Cristo, Deus fala, opa, peraí, eu não posso perder vocês, deixa eu fechar abrir um parênteses aqui que vai ser a igreja. Mas vai chegar um dia em que Deus vai fechar esse parênteses com a igreja e vai tratar com Israel, vai converter Israel. Os pré-milenistas pensam assim. Jesus virá antes de um milênio, e depois da sua volta haverá 1000 anos literais de paz na terra, e a conversão, melhor dizendo, do povo de Israel, e muitos se converterão pelo seu próprio sacrifício, pelos seus próprios esforços. Essa é a lógica, salvação sem Cristo, no pré-milenismo. É interessante porque, falando dos pós-milenistas, eles são triunfalistas num certo sentido, né? Creem nessa expansão do reino de Deus, mas se esquecem de textos claríssimos que falam do aumento da iniquidade, que falam da depravação da raça humana se avançando de uma forma absurda. E aí, meus irmãos, o que eu quero, já caminhando para o final dessa mensagem, já dizer para você é o seguinte: Daniel capítulo 7 traz fatos históricos que já aconteceram. Eu acredito sim que Antíoco Epifânio, ele foi alguém que foi uma representação desse pequeno chifre. Mas também acredito que, embora uma representação, essa profecia tem caráter futuro. Ela se concretizará. Isso significa dizer que antes da volta de Jesus, e eu que sou amilenista, não creio no milênio, eu creio na consumação da história, o mal vai se avolumar, o mal vai crescer, o anticristo vem, o anticristo vai tentar fazer de tudo para roubar os eleitos, para levar os eleitos, mas há uma promessa para aqueles que são de Deus, aqueles que são do Senhor, aqueles que têm o selo do Espírito Santo, por mais que sejam pisados, por mais que sejam espremidos, por mais que vivam debaixo de um jugo, quem sabe até, não sucumbirão
ao anticristo. Sabe essa moleza que a gente tem de igreja hoje? Sabe? Que eu tenho que ficar apelando para as pessoas virem para o domingo para a igreja, mandando mensagem. Gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Sabe esse evangelho frouxo de hoje em dia? Quem não estiver firme com Jesus vai dançar. Não se sustenta. Porque o anticristo, ele vai vir, ele virá como homem, como reino, como pessoa, como alguém que vem para reinar no final dos tempos, para derrubar. Essa coisa de igreja fácil, porta aberta, essa história de pregar a qualquer lugar, a qualquer tempo, à luz da Escritura Sagrada, pelo menos da minha interpretação bíblica, meus irmãos, vai chegar um momento em que isso não vai mais acontecer. Mas não é o fim. Hoje, ainda temos a liberdade, hoje ainda conseguimos viver o Evangelho, perseguição aqui e acolá, mais intensa, né? Os nossos irmãos vivem da igreja perseguida, porém a Bíblia diz que o inimigo, o homem do engano, o assolador, um dia ele virá para poder levar, para poder tirar, roubar a fé daqueles que estão vacilantes. Sabe o que eu queria que você saísse daqui hoje? Se eu tivesse esse poder, mas eu sei que eu não tenho, ora a Deus, que você acontecesse com você o que aconteceu com muitas pessoas ao longo da história e aconteceu comigo quando eu preparava essa mensagem. Que você fosse tomado de um temor que você nunca teve na sua vida. Que você começasse a orar, a jejuar. Que você começasse a buscar a Deus. Porque nós não sabemos quando acontecerá, mas vai acontecer. Sofrimento por causa do Evangelho. Perseguição por causa do Evangelho. Esse negócio de evangelho social, igreja clube, igreja legal, igreja da moda. Minha igreja é a igreja da moda, vai todo mundo lá, né? Aí está todo mundo lá, todos os cantores estão lá, todo mundo, todos os grandes pregadores, igreja da moda, lotada. É a assolação dos últimos dias que vai vir. Mas não é o fim e não é para desesperar, sabe por quê? Porque Daniel vai entrar na última parte da sua visão, do seu sonho. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. É claro que esse despedaçar a terra inteira, como já lhes disse, é até o ponto que Deus deixa de despedaçar. Porque o diabo, lembram? É um cão feroz na coleira de Deus. Vai, já viu aquele negócio que você bota em filho também hoje em dia, né? Tem um negocinho da corda, né? Aí vai. Não, estou comparando não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu também tenho filhos, tá? Ou filhas. Às vezes, né, assim, não deixa para lá. Vou ficar com o cachorro que é melhor, né? O cachorrinho que você vai embora e você dá corda, o diabo é assim. Qual foi a música que nós cantamos aqui hoje sobre a soberania de Deus? Nós cantamos uma música aqui no início do culto hoje. Falando do Deus que reina, do Deus que é glorioso, do Deus que tem a nossa vida na palma das suas mãos, porque Ele é soberano. Então, o diabo ganha autoridade para destruir, para destroçar, na medida, na proporção que Deus permite. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, já lemos isso aqui, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis, ok? Então, deixa eu avançar um pouquinho aqui para a gente caminhar pela terceira vez para o final, né? Deixa eu avançar aqui para a conclusão. Tinha muita coisa para a gente falar, mas não vou tentar esgotar aqui não. Falando do reino de Cristo, né? Vivemos o já e o ainda não. Acreditamos, segundo teólogos falam, que o reino de Cristo já foi instaurado. Nós vivemos o reino, mas não na sua plenitude, na sua totalidade. Isso é fato. Nós cremos que, como no verso 9 diz, Deus está num trono.
É interessante porque alguns teólogos vão dizer o seguinte, que nesse texto de Daniel 7, a gente encontra um ancião de dias, referindo-se à eternidade de Deus, e diz que ele tinha cabelos brancos como a lã e vestes brancas como a neve, falando da santidade de Deus. Gente, Deus é santo, e Deus não aceita que nós não sejamos santos da mesma forma que Ele é santo. Há um imperativo, sejam santos, da mesma forma que o Senhor vosso Deus é santo. Fora disso, não dá. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. E os teólogos vão dizer, esse ancião de dias é o Pai, mas o Filho chega em nuvens. Que coisa linda! O texto de Daniel vai dizer que o Filho, ou aliás, um homem, alguém com aparência de filho do homem, ou filho de homens, ele chega junto com nuvens. Já ouviu isso em algum lugar? A respeito da volta do Senhor Jesus? Que Ele voltará e aparecerá nas nuvens? E o texto diz também que os tronos, eles pegavam fogo. E as rodas dos tronos, elas pegavam fogo. E um rio de fogo saía a partir dos tronos. E os teólogos falam que esse é o Espírito Santo de Deus. O Pai, o ancião de dias. O Filho, vindo nas nuvens. E o fogo do Espírito saindo do trono de Deus, como um rio que enchia tudo. Vamos lá. O reino de Cristo está presente, mas ainda não na sua plenitude, como eu já lhes disse. Deus está no seu trono. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar. E um ancião se assentou. Percebam, Daniel vem falando de reino, sucessão de reinos, até chegar no trono de Deus, que é absoluto. Dizendo o quê? Simbolizando, representando o quê? Que o trono de Deus, o reino de Deus, está acima de todos os reinos. Aconteça o que acontecer, não importa quem vai ganhar as eleições dos Estados Unidos, se vai ser o maluco do Trump ou se vai ser a Hillary. Não importa. Não importa se o Temer vai continuar, se vai ter nova eleição, se a Dilma volta, não importa. Deixa para lá. O que importa é o seguinte: acima de tudo está Deus. Deus está sentado num alto e sublime trono reinando. Essa informação deveria ser o suficiente para a gente cair de joelho agora e começar a adorar a Deus. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares e milhares o serviam. E milhões estavam diante dele. Preste atenção. Milhares e milhares o serviam. Espera aí. Mas milhões e milhões só estavam diante dele. Você quer estar servindo ou quer estar diante? Você quer estar entre os milhares que servem ou entre os milhões que apenas são espectadores? Na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de um homem, vindo com as nuvens do céu, e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à presença de Deus. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoravam. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. Babilônia passou, Império Medo-Persa passou, Império Grego passou, Império Romano passou, os otomanos passaram, mas o seu domínio é um domínio eterno. É domínio que não acabará e o seu reino jamais será destruído. É um reino universal. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará. O seu reino jamais será destruído. O reino de Cristo será eterno, durará para sempre. Não tem fim. O reino de Cristo vai prevalecer sobre todos os outros reinos do mundo. Já falamos aqui exaustivamente. Esse reino de Cristo, ele também será partilhado. Verso 18, não vou ler aqui, os versos 18, 22 e 27 falam sobre isso. E as implicações práticas disso eu já estou falando aqui, queridos. Não existe batalha do mal contra o bem, do bem contra o mal. Outro dia passou um carro de som aqui, venham para não sei para onde, para a igreja, Universal, tá? Para Universal, vamos para a igreja, vem para cá, a batalha dos deuses, o bem contra o mal. Que batalha dos deuses? Acabou a briga. Já matou barata? Deus com o diabo é assim. Não dá para saída. É assim, ó, acabou. Uma coisa é propósito, uma coisa é projeto, porque o diabo é instrumento de Deus.
É instrumento até da ira de Deus e do julgamento de Deus na história. Então Deus deixa o diabo está solto, entre aspas, controlado por um período de tempo, para ser um instrumento de Deus na história até, por que não dizer? Mas não dá para falar entre batalha de deuses, não dá para chamar o diabo de Deus, diante de verdadeiro e único Deus. Então não dá para falar sobre isso. Cuidado com essa esparrela, cuidado com isso. Os adventistas falam da grande batalha, eles pregam isso o tempo todo. Se você botar no canal adventista, se você for ler literatura adventista, o dia da grande batalha do bem contra o mal. Não terá batalha do bem contra o mal. O que tem é um Deus soberano assentado num alto sublime trono, que governa e que vai julgar todos. E diz que o diabo já está condenado, e ele será julgado e será lançado no mar do fogo. Ele, todos os seus anjos e todos aqueles que não se renderam a Jesus. Não dá para saída. O que você tem que fazer, meu irmão? Deixa eu desligar isso aqui, senão eu vou falar até de noite. O que você tem que fazer? Tem que buscar Deus. Esses dias o cara veio para mim e falou assim: pastor, eu não consigo, o que eu tenho que fazer? Eu falei para ele: o que eu preciso, pastor? Aconteceu. Pastor, me diz qual é o segredo. Eu falei assim: para de gostar mais de maconha do que de Deus. Primeira coisa. Enquanto você gostar mais de maconha do que de Deus, não dá para sair, amigo. O cara tomou um susto, a Cristiane falou: você não falou isso? Eu falei: ué, é verdade. Enquanto você gostar mais de maconha do que de Deus, e a maconha é só um tipo aqui, enquanto você gostar mais de sexo, mais de dinheiro, mais de conforto do que de Deus, enquanto você gostar mais de carro do que de Deus, enquanto você gostar mais de pornografia do que de Deus, enquanto você gostar mais de trabalho do que de Deus, cara, não tem como. O segredo é, ame o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Viva como se ele fosse voltar agora. Não negocie princípios, valores. Não ceda a esse mundo. Não se corrompa, não se venda. Peça perdão a Deus pelos seus pecados agora. Renda-se a Jesus. Ele não é só o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. E se Ele é o teu Senhor, dobra o teu joelho, se rende e pede perdão a Deus. E mais do que isso, sirva-o. Como é que eu ia pregar uma mensagem dessa sem pedir perdão para minha mulher hoje? Como é que eu ia fazer isso? Vocês viram? Alguns não estiveram aqui no início. Tive que chegar minha mulher, minhas filhas, botei aqui em cima e pedir perdão. Como é que eu prego um negócio desse? De qualquer jeito? Dá? Gente, eu acho que a gente não tem noção às vezes o que é o reino de Deus. Qual é a vontade de Deus para a vida da gente? Eu entrei em angústia lendo esses textos para preparar essa mensagem. Vocês não têm noção do peso que é estar aqui falando sobre isso? A igreja tem que se arrepender. A igreja tem que se arrepender. A gente adora jogar pedra da Universal, nessas igrejas aí doidas aí, nessas igrejas aí e tudo, né? A gente adora jogar pedra, mas a gente também tem telhado de vidro. A comunidade presbiteriana da freguesia tem que se arrepender. E é para ontem. Quer ser pastor mesmo, André? Tem certeza? Então se prepara, meu irmão. O negócio não é fácil, não. Enquanto você tiver condições de escolher outra coisa, escolha. O conselho para quem quer ser pastor é: meu amigo, vai fazer outra coisa.
Se você puder fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. Se tiver condições de fazer, vai fazer outra coisa. A não ser se você olhe para e fala, não, eu tenho total, absoluta e restrita convicção. Porque não é fácil. Não é fácil. Queridos, vamos orar. Eu acho que eu não falei metade do que eu queria falar aqui, mas tudo bem. Jesus vai voltar. Eu fiquei muito tempo do meu ministério me esquecido dessa verdade, ou não me deixando confrontar por ela. A gente tem umas coisas, fica assim, será que eu vou morrer? Eu estou falando tanto da volta de Jesus, será que eu vou morrer? A gente tem um negócio meio doido, né? Mãe, calma, mãe. Fica tranquila aí, tá? Deus é soberano, Deus está no controle. Mas é sério, fiquei pensando essa semana, será? Eu estou falando para as minhas filhas sobre a volta de Jesus, sobre santificação. Será que eu vou morrer, cara? Tem esse negócio, né? Mas se eu morrer, o Alexandre está aí, né? Ele conduz a igreja. Vai ter que deixar de ser professor, irmão. Vai ter que fazer uma escolha, né? Vai ser professor só aqui. Se eu morrer, eu vou estar com Jesus. Não pelas minhas obras, que eu sou pecador, mas pela graça de Deus. Chora não, mãe. Segura a onda aí. Tadinha dela, Alessandra, tadinha dela, né? É. Vai não, mãe. Deus está no controle. Deus é soberano, tá? Calma o coraçãozinho aí. Mas uma coisa é certa. A gente tem que morrer para o mundo todo dia. Se a gente não morre literalmente, a morte literal, morrer para o mundo a gente tem que morrer. Morrer para você, cara. O que você valoriza de verdade? Jesus falou que aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde está o seu tesouro? O que é caro para você hoje? O que é caro para você hoje? O que é caro para mim hoje? Vamos ficar de pé? Vou fazer isso, senão não vou liberar vocês hoje. Queria que a gente tivesse um tempo de silêncio. Queria que você não contemplasse os reinos, e nem o reino do anticristo agora. Nosso foco não são os reinos, a convulsão mundial. Nosso foco não é o anticristo, porque isso nós já sabemos que é real também, que ele está aí, que ele está agindo no mundo, está prostituindo adolescentes, está fazendo com que as pessoas comecem tomando um pouco de vinho, um copo de cerveja, já, mas o objetivo dele é fazer com que você, juntando com o seu cansaço, com a sua angústia, às vezes flertando com a depressão, que você intensifique a quantidade de álcool que você bebe. A gente sabe que o diabo, ele é alguém que, ele fica na espreita, né? Aproveitando as oportunidades. A gente sabe de tudo isso, que a maldade no mundo, que o caos social, que a corrupção, tudo isso tem a mão dele também. Tem a ver com a natureza humana pecaminosa, mas tem a mão dele também. Mas eu queria que agora você encontrasse uma motivação nova para servir a Deus. Não medo das circunstâncias e nem medo do diabo ou do anticristo, mas a contemplação do trono de Deus. Um ancião de dias, sentado num trono, seus cabelos eram brancos como a lã, as suas vestes brancas como a neve. De repente apareceu alguém como filho de homem, que veio em nuvens, juntamente com nuvens, e se colocou diante do ancião de dias. E desse trono, ou esse trono estava pegando fogo, até as suas rodas, seus pés, estavam incandescentes. E desse trono saía um rio de fogo. E ele deu permissão para que esse quarto reino, sobretudo na figura desse pequeno chifre, ele destruísse, devorasse até certo ponto.
Mas chegou uma hora na visão de Daniel, que foi o basta de Deus, quando o Senhor deu a palavra, a sentença de vitória para os seus filhos, seus eleitos, seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de todos os tempos, aqueles que Satanás não pode tocar, aqueles que o diabo não pode desviar da presença de Deus. Milhares serviam ao ancião de dias, e milhões estavam diante dele apenas. Meu irmão, quem você quer ser? Minha irmã, quem você quer ser? Eu quero estar entre aqueles que servem a Deus. Eu quero estar entre aqueles que se rendem ao soberano do universo. Eu não quero viver os meus dias para mim. Eu quero viver os meus dias para Deus. E você? Para quem você quer viver? Vamos ter um tempo de silêncio. Na sequência a gente vai orar. Ó Deus, perdoa os nossos pecados nessa manhã. São tantos, Deus. Mas não é a visão dos reinos ou do chifre pequeno que nos motiva aqui agora a pedir perdão pelos nossos pecados, não, Senhor. Mas é a visão da Tua glória, Deus. É a visão do Teu reino que não tem fim. É a convicção de quem o Senhor é, a convicção do chamado, o chamado para não pertencermos a nós mesmos, mas ao Senhor, a convicção de que não vale a pena viver os dias aqui para nós mesmos ou para quem quer que seja, mas somente para Ti. Pai Santo, Deus querido e amado, é com temor e tremor que nós nos deparamos com esse texto, que nós enfrentamos esse texto nessa manhã, porque Deus não dá, a conclusão que a gente chega, que não dá para brincar de ser crente, diante de tamanha realidade, diante de tamanha verdade, diante de fatos históricos que confirmam a Tua palavra, e diante de tamanha coerência, no desenrolar da história, para onde ela está indo, Senhor. Não tem como, Deus, nós não nos rendermos a Ti e falarmos: reina, Senhor, sobre a nossa vida. Reina, Jesus. Reina, Senhor, sobre nós. Reina sobre o nosso pensar. Reina sobre o nosso falar. Reina sobre o nosso agir. Reina, Senhor. Seja Rei, Senhor, de fato, sobre cada um de nós. Não só de direito, mas de fato. Nessa manhã nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nós queremos orar a oração do Pai Nosso que o nosso Senhor Jesus ensinou quando Ele disse: seja feita a Tua vontade. Faz Tua vontade, Deus, que sempre é boa, agradável e perfeita aos Teus olhos, mas às vezes resvala no nosso conceito do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito. Cumpre a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Nós não queremos ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Eu não quero ser um pregador do Evangelho e não conhecer o Evangelho, viver o Evangelho. Eu não quero, Senhor, um dia ter que ouvir falar: mas Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos, eu fiz aquilo e aquilo outro, e ter que ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço.
E muita gente vai ter que ouvir isso. Que tristeza, Senhor. Gastar a vida numa igreja, perdendo tempo, e no final ouvir que não é conhecido do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã a sondarmos o nosso próprio coração. Ajuda-nos nessa manhã a visitarmos as nossas motivações. Ajuda-nos nessa manhã a entendermos o porquê fazemos o que fazemos e porquê não fazemos o que não fazemos. Por que a gente vem para a igreja domingo? Ajuda-nos nesse dia chamado hoje a entendermos a Tua vontade, aquela que não está clara, revelada na Tua palavra, porque a palavra do Senhor já revela tanta coisa, o essencial para a nossa vida, mas aquilo que é de âmbito mais pessoal, que o Senhor nos ajude a entender, Pai. Por favor, perdoa o nosso pecado como igreja, perdoa o nosso pecado como povo de Deus, mas perdoa também os nossos pecados individuais, aqueles que nós cometemos, já nos tornamos reféns deles, Senhor. Perdão nós pedimos nessa manhã. Lava-nos e purifica-nos, Senhor, e dá-nos a graça de continuarmos vivendo essa vida, os dias que nos restam, Senhor, esperando o Senhor Jesus voltar, olhando para o alto, e esperando aquele dia glorioso, em que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Enquanto o Senhor não volta, que a gente possa ficar clamando, esperando, aguardando, com prudência, com sensatez, preparados para as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Estende sua mão para cá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. O Senhor te dê a graça. O Senhor te dê a paz. Meu irmão, minha irmã, que você possa voltar para casa hoje e viver o seu resto de domingo como se Jesus fosse voltar hoje. Que você possa voltar para a sua casa agora, ou para a sua vida, para onde você vai agora, sabedor de que você pertence a um rei, e você faz parte de um reino eterno, e que o Senhor está com os olhos dele sobre a tua vida, e que ele espera de você que você seja santo, que você viva para o louvor da glória dele, que você viva para servi-lo, amá-lo e proclamá-lo, em nome de Jesus. Amém. Amém.